Olá, começa agora mais um Good News. E veja o que preparamos para o programa de hoje. Seria possível equilibrar as necessidades do homem com as da natureza? Em Bonito, região pantaneira do Mato Grosso do Sul, bem conhecida pelos rios de águas cristalinas e também pelas fazendas de gado, alguns pecuaristas e empresários investem no manejo sustentável dessas terras e ainda lucram com o ecoturismo de aventura e preservação. E o Good News foi até lá para conferir de perto essa prática e mergulhar nessa história. E ainda neste programa, como surfistas das antigas, na praia de Tamambuca, litoral norte de São Paulo, as pranchas de madeira e materiais recicláveis dão uma aula de ecologia. Sheik do Catar investe na inseminação artificial em cativeiro de uma extinta ave brasileira, a ararinha azul. Audiência pública traz mais esperança para a vida marinha no arquipélago de Alcatrazes. São mais de 10 milhões de cabeças de gado e campos de pastos. Na região pantaneira, localizada no Mato Grosso do Sul, ao lado da pesca, a pecuária é uma das práticas econômicas mais importantes da região, que muitas vezes coloca em risco o ecossistema dessa área. Diante dessa realidade, seria possível equilibrar as necessidades do homem com as da natureza? Alguns empresários acreditam que sim. Através do manejo sustentável, criaram ambientes protegidos e ainda lucram com a preservação. Nascentes de rios, trechos de cerrado, mata pantaneira e animais silvestres. Qual o valor de toda esta riqueza? Melhor ainda quando tudo isso está a salvo, mesmo tendo de dividir espaço com a pecuária. Para mostrar como tudo isso é possível, nossa equipe partiu de São Paulo rumo aos municípios de Jardim e Bonito, na região pantaneira do Mato Grosso do Sul. E o motivo do equilíbrio entre as necessidades do homem e da natureza pode ser explicado por uma sigla, RPPN. É uma reserva privada, né, e particular. E a RPPN ela foi oficialmente criada em 1999, porque é um processo lento e burocrático, e foi uma das primeiras do estado na época. E assim, a fazenda Cabeceira do Prata, comprada pelo pai de Luísa em 1978, virou uma RPPN e guardiã de uma importante área verde de transição rica em dois biomas, o pantaneiro e o cerrado. Então, desde aquela época que essa área, ela é, assim, desde antes ela já era uma área protegida. A gente sempre cuidou da área desde que comprou, né? Mas desde 1995 e depois 1999 que a área é uma reserva particular do patrimônio natural, né? Então ela é oficialmente protegida por lei. Quando a gente adquiriu em 1978, a gente já iniciou um processo de deixar a floresta fechar, né? De não fazer mais nenhuma retirada de madeira, né? Que antes o proprietário anterior ainda retirava um pouco de aroeira, de madeira nobre que tinha da floresta. Então a gente vê que a cobertura vegetal adensou muito na RPPN desde a nossa aquisição, né? Então, às vezes a gente tem a impressão de que o mundo só está ficando pior, só está acabando a floresta. Ao contrário, na nossa região, na região de Bonito, se a gente pega cartas de 40 anos atrás, hoje em dia tem muito mais cobertura vegetal do que tinha. E como tem, graças ao trabalho da família de Luísa, aroeiras, piúvas, angicos e ipês ganharam força e hoje crescem mesmo ao lado dos campos de gado. Agora, um programa criado pela Embrapa ensina os proprietários da região como é possível usar de forma sustentável os recursos da natureza. A fazenda ela participa desse programa, né? Ela aderiu ao programa de boas práticas agropecuárias desenvolvido pela Embrapa Gado de Corte de Campo Grande. Esse programa ele visa não só a questão econômica, né, mas a social e a ambiental. E isso é muito importante, né, para a nossa fazenda que busca sempre estar desenvolvendo atividades de sustentabilidade. Tudo está muito interligado, o passeio a cavalo com a criação de gado. Então pode ver que as invernadas são todas
com bastante árvores, né, para a gente proporcionar uma sombra, né, uma qualidade de vida aí legal para eles. Mas não acaba aí não. Para ganhar o selo de qualidade do programa, o empresário precisa cumprir alguns itens, como a capacitação dos funcionários, a coleta seletiva do lixo na propriedade e principalmente o controle sanitário do gado. Isso quer dizer manter em dia a carteirinha de vacinação do rebanho, além de outras tarefas. O projeto iniciou ano passado aqui. A gente tinha 12 itens não conformes e esse ano a gente conseguiu atingir todos os itens e a gente acabou ganhando a classificação ouro do programa. A preservação também fez aumentar um outro tipo de negócio que até então era pouco explorado por aqui, o ecoturismo. A cavalgada é um dos atrativos da propriedade. Os peões que cuidam do gado também trabalham como monitores do passeio e mostram a rota de passagem de alguns animais selvagens, típicos da região. Existem várias placas como esta aqui que a gente está vendo da capivara, espalhadas aí pela propriedade? Isso, durante o percurso da trilha de cavalgada é possível a gente ver alguns animais, né, a fauna que é encontrada aqui na região. Aí tem a capivara, é um exemplo, né, que é essa placa que a gente está vendo, mas é possível encontrar outros bichos como queixadas, catetos, anta. Então essas placas ficam para o pessoal que vem visitar a gente poder ver, né, olhar ali, conhecer toda a questão de família, o nome, o gênero desse animal. Por aqui, a trilha a cavalo muda totalmente. A mata fechada anuncia a preservação do local. A gente não anda só a cavalo aqui na parte limpa, aberta, né? A gente vai pegar uma trilha agora? Isso, a trilha ela consiste tanto em lugares assim, mais abertos, mas agora a gente vai entrar num local que tem uma cobertura vegetal bem maior. Então já não tem essa infestação de capim, são árvores mais com copas bem formadas, em meio à sombra. Então aqui a gente consegue ver bastante espécies de árvores, né, arbórea, algumas palmeiras, enfim, um local bem mais fechado. Pode ver que até a temperatura mudou ao a gente entrar aqui em meio à mata. É impressionante, né? Parada rápida para colocar uma armadilha fotográfica, mais uma ferramenta que ajuda os biólogos no balanço da fauna na reserva. O trabalho está com o Thiago agora, né? Isso, ele está com uma câmera, né? Essa armadilha a gente vai instalar. É uma armadilha por sensores, então na hora que o animal estiver passando, vai acusar e ela vai registrar. Tem uma câmera comum, compacta aqui, mas o bacana disso tudo é essa estrutura maior que é a caixa, onde ela possui sensor de movimentos. Então depois de instalada, quando ela tem uma distância de alcance, né, sobre o movimento do animal, então quando o animal passa próximo a ela, ela dispara automaticamente. A gente procura instalar elas em locais que ocorre a passagem deles, né? Então tem pontos que a gente percebe que ali há um trajeto dos animais, ou então próximo à água, ou se alguém já viu algum animal ali, então tudo isso são indicadores. Então aqui, como é uma área bem aberta, dá para perceber uma certa passagem dos animais, então a gente vai instalar ela aqui, que é um ponto que a gente tem quase a certeza que vai conseguir registrar algum animal. Lembrando que aqui é um ponto que a gente já registrou o lobo-guará, né, que é um animal que está na lista de animais de extinção, então é um ponto bem bacana aí para estar monitorando. Tem aqueles que fogem das lentes da máquina fotográfica, mas não do olhar do Good News. Quer ver? Nem mesmo a manhã de céu nublado pode esconder este desconfiado veado campeiro, procurando alimento no meio do campo. Já na trilha a cavalo, mais uma surpresa. Um jacaré do papo amarelo estava literalmente à toa na lagoa. Ver este vai e vem de bichos selvagens assim tão de perto quase nos faz esquecer que estamos em uma fazenda pecuária. Mas para chegar a esse estado de conservação foi preciso alguns anos. Então são quantos anos aqui já dessa preservação aqui dentro da RPPN? Isso, a RPPN ela foi criada em 99, né? Então tem 14 anos aí de trabalho sendo desenvolvido em melhorar as condições aqui do fragmento. São 307 hectares, né? Mas a gente tem que pensar que não são os 307 hectares fechados de cobertura vegetal.
existem alguns pontos que necessita de estar restaurando, né, de estar melhorando esse ambiente. Então a gente faz todo um trabalho de coleta de sementes, produção de mudas para estar levando nessas áreas que ainda necessita de restauração. Esse é um trabalho que a gente vai ver ali para frente. Isso, é isso aí. Vamos lá então? Vamos lá. Valdenir, que trabalha duro no reflorestamento da mata nativa na região. O primeiro passo é a colheita das sementes e classificação das plantas. Então partimos para o outro lado da reserva, onde existem plantas com sementes prontas para serem colhidas. Com a ajuda de uma ferramenta de poda e um pouco de prática, em pouco tempo a bandeja fica cheia de sementes. Para ela poder germinar uniforme, a gente tem que retirar toda essa estrutura para pegar só a semente, ó, Só o miolinho, e a plantar semente só mesmo. isso aqui. Aqui é a semente. Isso aqui vai secar. Isso, a gente seca e leva todas elas para o viveiro e planta todas elas juntas para poder todas elas germinar no mesmo tempo. Essa aqui é que árvore que vai nascer disso aqui? Essa aqui, né? Claro. Isso. Qual que é o nome dela? O nome dela, o popular é carne de vaca, e aí o nome científico a gente identifica lá no viveiro, né, com as bibliografias que a gente utiliza. Isso é feito com todas as sementes. Com todas as espécies de árvores aqui do fragmento da reserva. Com a semente nas mãos, é hora de seguir para o sementário. E olha só quem veio nos receber. E o curioso é que ele chega com um anel de identificação. O papagaio faz parte de um grupo de 46 aves do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Todos foram libertados próximo à sede da fazenda, que fica no Recanto Ecológico Rio da Prata, que desde 1996 recebe os animais do CRAS. A existência de outras aves facilitou o processo de reintrodução dos pássaros à natureza. Canário da terra, pássaro preto, chupim, azulão, patativa, colheirinho do brejo, curió, pitacilgo, trinca-ferro e papagaios galegos. Agora vivem assim, livres na fazenda. O papagaio é um que fica por aqui ainda, né? Difícil largar Muito difícil. essa questão doméstica dele, de ter sido domesticado. Muito difícil. Depois da rápida visita do papagaio galego, chegamos até o sementário. Aqui é onde nascem as futuras árvores que irão preencher as matas da RPPN. Depois que a gente trouxe lá do campo, né, então a gente identifica o nome da espécie, né, ela é conhecida como carne de vaca, mas o nome científico é Combretum leproso. Agora a gente coloca a semente no centro, ó, o Thiago vai colocar. É necessário fazer a retirada, né, dessa casca para que todas elas possam germinar aproximadamente no mesmo tempo. Para cada preparação de mudas como esta, existe uma perda. Não é 100% de germinação. E aí, com o tempo, a gente vai ter uma muda, que é a que já está pronta para levar no campo, que é que nós vamos plantar lá na RPPN daqui a pouco. A gente identificou no passeio da cavalgada algumas árvores, né? E aqui a gente tem a muda delas. Isso, como você pode ver, aqui tem uma de ipê amarelo, angico vermelho, piúva e aroeira, né? São todas as espécies que a gente encontra aqui na reserva. Então a gente faz a coleta dessas sementes e produz aqui. A gente está com aproximadamente 10 mil mudas, mas o viveiro tem capacidade para chegar aí até 16 mil mudas. Com o local escolhido e os equipamentos prontos, é hora de plantar mais uma árvore. E claro, nós acompanhamos o processo final. Esse aqui é um pé de quê? Isso, essa daqui é a muda daquela semente que a gente coletou, né? Então é a mesma espécie que a gente coletou aqui na reserva, fizemos a muda lá no viveiro e estamos trazendo aqui no campo agora. Dentro da mata é possível reparar na quantidade de árvores e plantas de diferentes espécies existentes na reserva. Uma variedade que só é possível com um reflorestamento consciente. Então quais são as espécies aqui que existem mais aqui, Valdenir? Bom, as espécies catalogadas aqui na RPPN, as mais comuns são aroeira, os vários tipos de ipê, então ipê branco, roxo, tem também paineiras, algumas palmeiras como bocaiúva, gerivá. São várias espécies aí catalogadas desde quando fez o levantamento florístico, né, da RPPN. E
são essas espécies, a gente coleta, a gente tem que produzir as mudas próprio daqui, né, não trazer de outro local, então as espécies adaptadas para essas condições. Então você gasta bastante na área para proteger ela e não necessariamente você vai ter uma renda alta. Então o cara que cria uma RPPN, ele faz por amor à natureza. Ele faz porque ele quer que aquela área seja preservada. Já já a gente volta bonito para mergulhar nos 2 principais rios da região e comprovar as belezas destes aquários naturais. Antes disso, uma paradinha na praia de Itamambuca, litoral norte de São Paulo, onde uma equipe de surfistas mostra que a sustentabilidade também pode ser aplicada sobre as ondas. São as pranchas de madeira e materiais recicláveis que não agridem o meio ambiente e ainda revivem o jeitão de surfar dos inventores deste esporte. E aí, esse marzinho mesmo pequeno, deu pra sentir a prancha? Deu pequeno, na verdade essa prancha aqui eu acho que é o ideal para esse tipo de mar, né? Isso aqui foi o que começou o surf, né? Então, o surf ancestral era isso, não era de manobra, né? A gente começou o trabalho com as pranchas de madeira mais numa brincadeira de fazer remo, de querer fazer barco, de fazer prancha. Então, de repente, a gente se viu dentro desse caldeirão da sustentabilidade e fomos procurando cada vez mais cair dentro disso. Do nosso projeto de fazer os catamarãs, o barco, a gente fez isso aqui, foi o nosso primeiro barquinho, que é uma prancha oca. Das pesquisas de prancha de madeira, a gente chegou nas pranchas ancestrais, que eram as alaias. Essa daqui é uma alaia, a prancha ancestral. Ela é uma prancha sem quilha, com muita pouca flutuação. A gente tem um fundo trabalhado com concave. Em cima disso vai um tratamento com óleo natural, vegetal, feito de linhaça ou de pinheiro, e eu finalizo com a cera de carnaúba para ela ficar bem hidrorrepelente. Essa aqui é uma prancha feita de cedro rosa, proveniente de área de manejo sustentável, né? E aqui eu tenho uma outra feita de madeira de reflorestamento. Essa é uma madeira chamada paulônia, é uma madeira de origem polinésia, que está sendo plantada aqui no Brasil. Por enquanto quem está nessa onda de pranchas mais ancestrais é o pessoal mais da velha guarda mesmo, né? Mas a garotada todo mundo curte, todo mundo é simpatizante, todo mundo gosta. Daí a gente juntou com as nossas pranchas ocas e agora com as novas técnicas a gente já está até fazendo algumas pranchas que mesclam a madeira com a espuma, com o sintético, que são pranchas já mais ecológicas. A gente faz as quilhas também. Essa aqui eu fiz a partir de um ventilador de teto, é 100% reciclada mesmo. Uma cama velha de embuia que estavam jogando fora, eu peguei e fiz um remo também. Essa madeira escura é uma madeira já está em extinção, nem tem mais no mercado. As pranchas de madeira, elas seguem, eu já vi barcos de madeira feitos com a mesma técnica que dizem que dura até 200 anos. A cultura do surf sempre esteve próxima da ecologia, da cultura da preservação. E tem uma busca para a coisa ser mais compatível, porque infelizmente as pranchas modernas elas não duram muito e elas são bastante agressivas no meio ambiente. A gente quando entrou nessa, assim, nem tinha ideia desse mundo que a gente ia se envolver. E é muito legal que a gente percebe das pessoas, todo mundo gostar do nosso trabalho, da satisfação de estar fazendo uma coisa que, ao nosso entender, é uma coisa saudável, né? E aí, galera, vieram aí experimentar
as pranchas de madeira, ó. Essa aqui foi a primeira que a gente faz as pranchas de madeira, que são as pranchas mais ecológicas. Vamos ver se vocês vão se divertir. A ideia é brincar. É um exercício novo, né, cara? Um esporte novo. É diferente esse surf mais antigo. Surf ancestral. Tem uma situação boa, então ela acaba funcionando legal ali. Né? Brincar. Divertido, né? Antes de mergulharmos nas águas cristalinas de Bonito, uma boa notícia. Um programa inovador traz esperança para a ararinha azul, típica do Brasil e hoje extinta na natureza. Um sheik árabe investe num programa de inseminação dessas aves em cativeiro e reescreve o futuro dessa espécie. Ararinha azul. Com pouco mais de 57 centímetros e plumagem em variações de azul, a brasileirinha típica das matas do extremo norte da Bahia foi parar na lista de animais extremamente ameaçados de extinção, restando apenas 83 exemplares em cativeiros espalhados fora do Brasil. A causa? O intenso tráfico de aves e o desmatamento. Entretanto, o futuro desta espécie já tomou outro rumo. Pesquisadores da Al-Wabra Wildlife Preservation, fundada pelo sheik árabe Saud bin Mohammed, em parceria com os especialistas em reprodução de aves da alemã Parrot Reprodução Consulting, decidiram dar uma mãozinha para a ararinha azul. Coletaram espermatozoides de machos selecionados e fizeram a primeira inseminação artificial nesta espécie. O material coletado foi introduzido na cavidade genital da fêmea, enquanto os ovos ainda estavam em formação dentro da mamãe. Após algum tempo, a surpresa. 2 dos 7 ovos que foram inseminados artificialmente estavam férteis e se desenvolvendo bem na incubadora. 26 dias depois, nasceu o primeiro filhote, que recebeu o nome de Newman, em homenagem ao doutor responsável pela primeira inseminação artificial de sucesso. Essa história não terminou por aí, não. O próximo passo? Um projeto ambicioso e de longo prazo da ONG Save Brasil, em parceria com o ICMBio e outras instituições, que pretende reunir aqui no Brasil o maior número de aves dessa espécie para incentivar a reprodução em cativeiro e depois começar um trabalho de reintrodução da ararinha azul ao seu habitat natural, o sertão da Bahia. Grande porta de saída, a mensagem porta com ar. Simples a palavra que saiu da boca sábia. No próximo bloco, um mergulho nas águas cristalinas dos rios turísticos de Bonito, Mato Grosso do Sul. E ainda hoje, a audiência pública acaba com o treino militar na ilha principal do arquipélago de Alcatrazes.